Agachamento e massa muscular. Como evitar uma demência no futuro? O problema não começa quando você perde força. Ele começa quando você perde clareza. Quando lembrar de algo simples exige esforço. Quando tomar decisões fica mais lento. E quase ninguém percebe que isso pode começar muito antes do que deveria. Existe uma ligação silenciosa acontecendo dentro do seu corpo agora. Uma ligação entre os seus músculos e o seu cérebro. E ela está sendo fortalecida ou enfraquecida todos os dias, dependendo do que você faz. Agora pensa comigo. E se a forma como você treina hoje estivesse determinando como a sua mente vai funcionar daqui a 20, 30 anos? E se o seu futuro cognitivo não fosse apenas genética, mas consequência direta das suas escolhas físicas? A maioria das pessoas só percebe isso quando já perdeu demais. Quando o corpo desacelera, o cérebro acompanha. E quando isso acontece, recuperar não é simples, não é rápido. Em muitos casos, não é nem possível. E é exatamente por isso que você precisa entender o que está por trás de um dos exercícios mais comuns que existem. E por que ele pode ser muito mais importante do que parece. Promessa invisível. Hoje você não vai ouvir mais uma explicação sobre ganhar massa muscular ou melhorar a estética. Isso é superficial perto do que realmente está em jogo. Você vai entender por que um exercício simples, feito por milhões de pessoas todos os dias, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para proteger o seu cérebro ao longo da vida. E mais importante que isso, vai entender por que a maioria está fazendo isso da forma errada e anulando completamente esse benefício sem perceber. Porque aqui está o ponto que quase ninguém fala. Não é só sobre se movimentar, é sobre como você se movimenta, o quanto você desafia o seu corpo e o tipo de estímulo que você cria dentro dele. Existe uma diferença enorme entre treinar por hábito e treinar com impacto real no sistema nervoso. Um fortalece só o músculo, o outro fortalece o que mantém você funcional, lúcido e independente. E quando você entende essa diferença, o treino deixa de ser uma escolha estética e passa a ser uma decisão estratégica para o seu futuro. Agora que você já sabe disso, a pergunta muda. Não é mais se você treina. É se você está treinando de um jeito que realmente protege você. O erro que todo mundo comete. A maioria das pessoas entra na academia com um objetivo claro: ganhar músculo, definir o corpo, melhorar a aparência. E não tem nada de errado nisso. O problema é parar aí. Quando o treino é guiado apenas pelo visual, algo essencial fica de fora. O sistema nervoso. A forma como o seu cérebro se conecta com o seu corpo. A eficiência com que você recruta fibras, controla movimentos e reage a estímulos. Você vê pessoas treinando pesado, suando, acumulando carga, mas sem consciência corporal, sem coordenação, sem desafio real para o cérebro. É movimento automático. Repetição sem intenção. Esforço sem adaptação completa. E aqui está o erro silencioso. Você pode estar ficando mais forte e, ao mesmo tempo, mais limitado, mais dependente de padrões fixos, menos adaptável, menos eficiente fora daquele ambiente controlado. O corpo evolui quando é desafiado de verdade. E isso inclui o cérebro. Quando o treino não exige controle, equilíbrio, tomada de decisão, ajuste constante, você está deixando uma parte fundamental da evolução de lado. E se essa parte não é estimulada, ela enfraquece, aos poucos, sem aviso, até começar a impactar tudo. E é exatamente nesse ponto que entra algo que muda completamente a forma de enxergar o treino. O elo escondido, músculo e cérebro. Toda vez que você contrai um músculo de forma intensa e controlada, não é só força que está sendo gerada. Existe uma resposta química acontecendo. Seus músculos começam a liberar substâncias que viajam pelo corpo e chegam até o cérebro. Essas substâncias, chamadas miocinas, têm um papel direto na saúde neural. Elas estimulam a formação de novas conexões, aumentam a capacidade de adaptação do cérebro e ajudam a proteger os neurônios contra a degeneração. Uma das mais importantes nesse processo está ligada à memória, ao aprendizado e à clareza mental. Agora observa o que isso significa na prática.
Seu músculo não é só estrutura. Ele funciona como uma espécie de órgão ativo que influencia diretamente o funcionamento do seu cérebro. Quando você treina de forma eficiente, você está enviando um sinal claro para o seu sistema nervoso: se adaptar, se fortalecer, se manter funcional. Quando você não treina ou treina sem intensidade e intenção, esse sinal simplesmente não existe. Com o tempo, a ausência desse estímulo começa a cobrar um preço. A comunicação entre corpo e cérebro enfraquece. A capacidade de resposta diminui. E isso não aparece de forma imediata, mas vai se acumulando até se tornar evidente. E é por isso que nem todo exercício gera o mesmo impacto. Alguns movimentos têm um efeito muito mais profundo nesse sistema do que outros. Por que o agachamento é diferente? O agachamento não é só mais um exercício. Ele exige que o seu corpo inteiro funcione em conjunto. Quadris, joelhos, tornozelos, coluna, core. Tudo precisa estar alinhado, estável e ativo ao mesmo tempo. Mas o ponto principal não é só o músculo envolvido, é a complexidade do movimento. Para executar um agachamento bem feito, o seu cérebro precisa coordenar equilíbrio, força, controle de descida, estabilidade e retorno. Isso acontece em tempo real, a cada repetição. Agora compara isso com movimentos isolados e guiados. Você senta, empurra, puxa. Existe esforço, mas existe pouca necessidade de adaptação. Pouca exigência neuromuscular, pouca comunicação real entre corpo e cérebro. No agachamento, não existe piloto automático. Pequenos ajustes acontecem o tempo todo. O corpo precisa interpretar posição, corrigir trajetória, estabilizar carga. Isso transforma o exercício em um estímulo completo, não só para a hipertrofia, mas para o sistema nervoso. E tem mais um ponto que muda tudo. Por envolver grandes grupos musculares, o agachamento gera um impacto metabólico muito maior. Isso potencializa a liberação dessas substâncias que favorecem o cérebro, amplificando o efeito que você viu antes. Por isso ele se destaca. Não é só sobre força nas pernas. É sobre intensidade de comunicação interna. É sobre o quanto o seu corpo e o seu cérebro estão sendo desafiados a evoluir juntos. E quando esse tipo de estímulo falta, as consequências não ficam só no físico. O perigo silencioso. O problema do declínio não é que ele começa de forma evidente, ele começa em silêncio. Primeiro vem a perda de força. Pequena, quase imperceptível. Depois a redução de mobilidade. Movimentos que antes eram naturais começam a exigir mais esforço. E junto com isso, algo mais começa a acontecer. O cérebro passa a receber menos estímulo, menos desafio, menos necessidade de adaptação. Quando você se move pouco, ou se move sempre do mesmo jeito, o seu sistema nervoso entra em modo econômico. Ele reduz a complexidade das respostas, simplifica os padrões, e com o tempo, isso se traduz em perda de capacidade. A sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular com o passar dos anos, não afeta só o corpo. Ela reduz a produção dessas substâncias que mantêm o cérebro ativo. É como se o sistema começasse a funcionar com menos recursos. Agora junta tudo isso. Menos músculo, menos estímulo, menos resposta neural. O resultado não é só fraqueza física. É lentidão mental, dificuldade de adaptação, perda de autonomia. E o mais preocupante é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, enquanto a pessoa acredita que está tudo normal. O cérebro não entra em declínio sozinho. Ele acompanha o corpo. E se isso é verdade, então existe um ponto onde tudo pode mudar. O ponto de virada. Em algum momento, a forma como você enxerga o treino precisa mudar. Não como motivação, como entendimento. Treinar deixa de ser algo que você faz para melhorar o corpo no presente. E passa a ser algo que você usa para proteger quem você será no futuro. Porque cada repetição bem feita, cada estímulo real, cada esforço consciente, está construindo ou enfraquecendo a sua capacidade de se manter funcional, lúcido e independente com o passar dos anos. E aqui acontece a virada que pouca gente percebe. O treino deixa de ser estético e passa a ser estratégico. Você não está mais buscando só força. Você está buscando adaptação, coordenação, controle, eficiência do sistema como um todo.
Isso muda completamente a forma como você treina. Você começa a prestar atenção na execução, no equilíbrio, na forma como o movimento acontece. Você deixa de contar apenas repetições e passa a observar qualidade. E quando isso acontece, o impacto vai muito além do músculo. O corpo começa a responder de forma mais completa. O cérebro começa a ser exigido de verdade. Você não está treinando para o verão, está treinando para o seu cérebro daqui a décadas. E se esse é o objetivo, então existe uma forma certa de fazer isso. E várias formas de sabotar tudo sem perceber. Os erros que sabotam tudo. Existe um ponto em que treinar deixa de gerar evolução e começa a manter você exatamente no mesmo lugar. E a maioria das pessoas nem percebe quando isso acontece. O primeiro erro é repetir sempre o mesmo padrão. Mesmo peso, mesma execução, mesma zona de conforto. O corpo se adapta rápido. Quando não existe progressão, não existe motivo para mudança, nem no músculo, nem no cérebro. O segundo erro é depender demais de máquinas. Elas estabilizam tudo para você. Guiam o movimento, reduzem a necessidade de controle. Isso tira do cérebro a responsabilidade de coordenar, ajustar e reagir. O terceiro erro é ignorar a execução. Descer sem controle, subir sem consciência, acelerar o movimento para terminar logo. Isso transforma um estímulo rico em algo automático. Sem qualidade, não existe sinal forte para adaptação. E o último erro é não gerar desafio real. Treinar sem esforço suficiente, parar antes do limite, evitar desconforto. O corpo só evolui quando é forçado a se adaptar. Sem isso, ele simplesmente mantém o que já tem. Sem desafio, não existe adaptação, nem no músculo nem no cérebro. E quando você entende isso, fica claro que não é sobre treinar mais, é sobre treinar melhor. Como treinar do jeito certo? Se o objetivo é proteger o corpo e o cérebro ao mesmo tempo, o treino precisa gerar um tipo específico de estímulo. Não é sobre fazer mais exercícios, é sobre fazer os certos, do jeito certo. O primeiro ponto é priorizar movimentos compostos. O agachamento entra aqui como base. Ele exige coordenação, estabilidade e força integrada. Isso obriga o cérebro a participar ativamente de cada repetição. O segundo ponto é progressão de carga. Sem aumento gradual de desafio, o corpo para de responder. E não precisa ser só peso. Pode ser mais controle, mais amplitude, mais tempo sob tensão. O importante é não permitir que o treino vire automático. O terceiro ponto é consciência corporal. Saber o que está acontecendo durante o movimento. Sentir a descida, controlar a subida, manter estabilidade. Isso transforma cada repetição em um estímulo neuromuscular completo. O quarto ponto é consistência. Não adianta intensidade por poucos dias. O sistema precisa de repetição ao longo do tempo para se adaptar de forma duradoura. Quando esses elementos estão presentes, o treino deixa de ser apenas físico. Ele passa a ser um estímulo direto para o seu sistema nervoso evoluir junto com o corpo. E quando você mantém isso por tempo suficiente, o resultado não aparece só no presente. Ele se projeta no futuro. Visualização do futuro. Agora projeta 2 cenários à sua frente. No primeiro, existe alguém que manteve o corpo ativo ao longo dos anos. Não perfeito, não extremo, mas consistente. Essa pessoa se levanta com autonomia, se movimenta com segurança, reage rápido, pensa com clareza. Existe confiança no próprio corpo e na própria mente. As decisões são firmes, a memória responde, o controle permanece. No segundo cenário, existe alguém que foi deixando isso para depois. Movimento reduzido, esforço evitado, adaptação mínima. Com o tempo, tarefas simples começam a exigir mais. O corpo hesita, a mente demora. A dependência aparece aos poucos, sem um momento exato de virada. A diferença entre esses 2 caminhos não está em um evento específico. Está nas escolhas repetidas ao longo do tempo, no tipo de estímulo que foi criado ou ignorado. E aqui está o ponto mais importante. Nenhum desses cenários começa no futuro. Eles começam agora, no tipo de movimento que você escolhe fazer hoje. E isso leva a uma conclusão que não pode ser ignorada.
Talvez o treino mais importante da sua vida não seja aquele que muda o seu corpo agora. Seja aquele que define como a sua mente vai funcionar quando o tempo avançar. Porque no final, não é sobre levantar mais peso. É sobre continuar tendo controle sobre si mesmo. Sobre conseguir pensar com clareza, reagir com segurança, tomar decisões sem depender de ninguém. O problema nunca foi envelhecer. Isso é inevitável. O problema é chegar lá sem autonomia, sem resposta, sem domínio sobre o próprio corpo e a própria mente. E quando você entende isso, tudo muda. Cada treino deixa de ser apenas um esforço físico. Ele passa a ser um investimento direto na sua independência. O que você faz hoje não fica só no presente. Ele se acumula, ele constrói, ou ele limita. E existe apenas um momento em que essa decisão pode ser tomada. Existe uma decisão simples que separa esses dois caminhos. E ela não exige perfeição, exige início. Se isso fez sentido para você, não adie mais. Comece com o que você tem. Pode ser sem carga, pode ser com o peso do próprio corpo, pode ser adaptado. O importante é gerar movimento real, consciente e progressivo. Cada repetição bem feita já é um sinal para o seu corpo e para o seu cérebro. Um sinal de que você está escolhendo se manter funcional, presente e independente. Não espere motivação. Ela não sustenta consistência. O que sustenta é entendimento. E agora você já sabe o que está em jogo. Seu futuro não começa daqui a 20 anos. Ele começa no próximo movimento que você decide fazer. E pode ser mais simples do que parece. Pode começar com um único agachamento.